Glória a Deus, queridos. Paz e graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e que ela se estenda por toda a tua família. Hoje a gente vai falar novamente um pouquinho sobre o que Paulo estava ministrando à igreja de Coríntios. Se você acompanhou aí o meu último vídeo, você pôde ver um pouquinho eu falando a respeito sobre Paulo estar direcionando a igreja a que vivenciasse a presença do Espírito Santo e os seus sinais, os prodígios e as maravilhas que ele pode fazer em nosso meio. E hoje, queridos, eu quero trazer para você uma palavra que está em a primeira carta, dos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 2, no versículo, queridos, versículo 14. Versículo 14 diz assim: Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucuras, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Queridos, a palavra de hoje é simples. Pois é. Qual é a palavra? É que as coisas espirituais, aos olhos humanos, aos olhos da racionalidade, aos olhos carnais, elas aparecem como loucura para aqueles que tentam entender. É ou não é? Viu? Se você ficar pensando um pouco, o mover de Deus, Jesus Cristo sendo gerado ali na barriga de Maria, sem a concepção ali de um homem, todos os milagres que Jesus fez, ele morrer na cruz, ele ressuscitar, todas as coisas que a gente presencia, dos milagres, das curas, tudo que nós lemos na palavra de Deus, os relatos dos apóstolos, as coisas sobrenaturais que aconteceram, queridos. Se nós formos colocar essas situações somente aos nossos olhos racionais, eu vou falar para você, vai ser difícil você acreditar em Deus, Porque racionalmente isso é complexo. E olha que eu tenho experiência nisso. Viu? Pensa numa pessoa que hoje melhorou demais, mas eu era extremamente 101% racional, queridos. Tudo tem que ser explicado, tudo tinha que ser provado. Então, assim, as coisas de Deus para mim foi algo que foi gradativo, tá? Eu fui aprendendo de formas fáceis e das formas difíceis a não tentar racionalizar tudo e entender que Deus muitas vezes ele é incompreensível com o nosso raciocínio humano, Porque nós somos, queridos, imagina, se você for pensar o que somos nós, no meio de todo esse universo, Praticamente o planeta Terra é uma poeira cósmica, vamos dizer assim, principalmente diante das novas descobertas que nós temos aí, com os satélites que foram enviados. Bom, mas resumindo, voltando aqui à nossa reflexão, nós precisamos enxergar as coisas de Deus com os olhos espirituais para que a gente possa entender as coisas espiritualmente, queridos. Então, quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos o conhecimento de Deus, quando nós buscamos intimidade com Deus e quando nós damos liberdade a Deus para que Ele se mova, para que Ele haja através das nossas vidas, nós começamos a ver o sobrenatural acontecer. Eu sei que é difícil, Eu sei que muitas vezes a gente não consegue compreender. Eu sei que muitas vezes na nossa cabeça as coisas parecem ser difíceis.
Às vezes a gente quer tentar entender, mas o porquê, quando, como, onde, como é que foi, e as coisas não dão certo dessa forma. Por quê? Porque Deus, queridos, ele faz as coisas da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, e principalmente quando você se dispõe a fazer. Por exemplo, desde quando eu me converti, eu sempre pedi para Deus usar a minha vida para orar pelas pessoas, para que elas fossem curadas. E uma grande dificuldade que eu encontrei, e eu espero que isso aí possa ser um testemunho de vida que vai trazer libertação na sua mente, amém? Para que você entenda que Deus, ele escolheu usar as nossas vidas para abençoar aqueles que estão ao nosso redor, principalmente aqueles que necessitam de ajuda, tá? Então, voltando ali, como eu estava dizendo para vocês, eu sempre pedi para Deus para que ele me usasse como um vaso nas suas mãos, para que eu orasse pelas vidas e elas fossem curadas. Resumo da história, querido, sabe o que aconteceu? Eu fiquei muito tempo sem orar pelas pessoas, porque eu não me achava digno, porque eu não achava que eu tinha essa capacidade. Queridos, eu ousei a pensar que eu não poderia curar as pessoas. Olha que loucura, queridos. Desde quando o Rodrigo, tem a capacidade de curar alguém, Mas na minha insanidade, nesses momentos de insanidade, eu achava que eu não podia orar pelas pessoas porque eu ia orar e não ia acontecer nada. Como se fosse eu, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E aí, também passei por um período que vivi enfermo, tive várias enfermidades, e aí eu ficava me questionando. E falava, ai Deus, como é que eu vou orar pelas pessoas se eu mesmo estou enfermo? Eu mesmo não consigo orar por mim, eu não consigo curar a minha própria vida, eu não consigo receber a cura sobre a minha própria vida, como é que eu vou orar pelas pessoas? E isso foi algo que tomou muito tempo da minha vida até que eu compreendi que Deus somente precisa de uma pessoa disponível para que o milagre, para que o poder, para que a presença dele e para que as pessoas ao nosso redor possam ser tocadas por ele. Amém, queridos? Entendam isso. Eu demorei muito tempo para entender que Deus só precisa ali de um coração disponível. E hoje, se alguém, vem até mim, se eu tenho a oportunidade de orar, eu tenho plena consciência de que eu, Rodrigo, não tenho absolutamente capacidade alguma de curar as pessoas. Óbvio, eu só sou o instrumento, eu só uso a minha boca, e a minha boca eu profetizo, eu tenho ali, eu uso os meus lábios para proferir palavras de vida, palavras de cura, palavras que saem da minha boca, que as pessoas ouvem, que o reino espiritual ouve, que os anjos ouvem, que os espíritos malignos ouvem, e eu proferindo as palavras de cura, as palavras de bênção, palavras que trazem vida para a pessoa, palavras que geram fé na pessoa, queridos, como eu estou fazendo com vocês aqui. Amém? Então, assim, eu não tenho esse poder. O único poder que eu tenho, queridos, é colocar o meu coração disponível para Deus, para que Ele use a minha vida, e para que, através da minha vida, o mover dele, a presença dele e os sinais, os prodígios e as maravilhas possam acontecer. Amém, queridos? Então,
como diz aqui a palavra, coisas espirituais precisam ser discernidas de forma espirituais. Por isso, busque a Deus, tenha relacionamento com Deus, compreenda o que está escrito aqui, ó, na palavra dele, e você não vai ter como conhecer a Deus, você não vai conhecer a ter intimidade com Deus se você não ler o que está escrito aqui, queridos. Entendeu? Você tem que conviver com ele, mas você tem que ir aqui, ó, ler o que está escrito, né? Para você saber como agir, para você saber como ele pensava, né? E você precisa o quê? Você precisa orar, você precisa ter intimidade, né? É um relacionamento, queridos. Você conversa com Deus, você se abre com Deus, você reclama com Deus, né? E eu vou te falar uma coisa aqui que você pode achar até um absurdo, queridos, mas muitas vezes né, eu aprendi isso, eu aprendi a ter essa liberdade com Deus. Óbvio, é um relacionamento meu, tá, queridos? Mas às vezes, muitas vezes eu chego, eu tô conversando com Deus, eu falo para Deus, Deus, vamos agora trocar um soco aqui, eu e o Senhor, porque eu tô revoltado, entendeu? E aí, né, eu trocar o soco, óbvio, é uma força de expressão, porque quem sou eu para trocar um soco com Deus, entendeu? Mas isso é uma forma de expressão. Porque eu quero dizer que eu vou me abrir para Deus, eu vou falar, Senhor, eu não concordo com isso, eu estou revoltado com isso. Senhor, ó, o que aconteceu hoje, ó, me deixou revoltado, Senhor. O que o Senhor tem para me dizer? Como é que eu vou fazer? Entendeu? E aí o Senhor fala comigo, eu abro a palavra dele e ele me manda ali um versículo, um salmo, queridos, né? Ele traz esse refrigério para minha vida, ele traz a paz sobre a minha vida, queridos. Mas isso acontece quando? É fácil assim? Hoje já estou ouvindo a Deus? Queridos, você precisa se educar, né? É um relacionamento. Lembra? Relacionamento. Ninguém chega numa outra pessoa e já sai abraçando a pessoa, já sai beijando a pessoa, já sai fazendo piadinha e tal. Não. É construtivo, né? É gradativo você se relacionar. E com Deus também. Você precisa conhecer. E não é da dia para a noite que você vai conhecer a Deus, ok? Portanto, queridos, né? Reflexão de hoje, resumindo a nossa história. Não queira entender as coisas espirituais, né? De forma humana. Pois as coisas espirituais precisam ser discernidas espiritualmente. E não é a sua inteligência, não é o seu raciocínio lógico, não é o seu poder de discernimento humano que vai conseguir fazer com que você entenda aquilo que Deus tem, o Todo-Poderoso tem para fazer através da sua vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe e até a próxima. Obrigado por assistir esta live. Deixe seu like para abençoar o canal. Não se esqueça de se inscrever. Thanks for watching this live. Leave your like to bless the channel. Don't forget to subscribe. Gracias por ver esto en vivo. Deja tu like para bendecir el canal. No olvides suscribirte.